Estamos iniciando mais um programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, que faz parte das comemorações do Jubileu de Ouro da Diocese do Rio Grande. Neste programa, desde setembro de 2020, estamos mostrando testemunhos de pessoas que viveram com muita fé estes 50 anos da Diocese do Rio Grande. Foi assim uma maneira de celebrar a vida, de repartir o pão da experiência e resgatar estes 50 anos de história. Começamos agora o programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso com a oração jubilar. Pai de bondade que nos levas à plenitude, nós a Ti louvamos, porque por meio de Teu divino Filho, Jesus Cristo, edificaste a Igreja sobre o alicerce de Pedro, humilde pescador, escolhendo juntamente com ele outros apóstolos a segui-lo. Pela Tua palavra que nos ilumina, confiamos que também a nós é dirigido este convite. Queremos ser Teus discípulos missionários, vivendo em comunidade, num só coração. Envia-nos para que todos tenham vida e a tenham em abundância, que Teu Espírito Santo, infundido em nós pelo batismo, nos torne Tuas corajosas testemunhas. Interceda por nós a Santíssima Virgem Nossa Senhora de Fátima. Amém. No programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso de hoje, que encerra este ciclo de entrevistas com pessoas que foram importantes nestes 50 anos da Diocese do Rio Grande, nós vamos conversar com o Bispo do Rio Grande, Dom Ricardo Ruppers, e também com o Vigário-Geral e Chanceler da Diocese, Padre Raul Gil Pereira Júnior. Bem, o lema deste ano jubilar foi Jesus, ontem, hoje e sempre, gratidão e missão. Então nós vamos aproveitar esse nosso último Memória Agradecida e Olhar Esperançoso para falar um pouquinho sobre essa gratidão e essa missão que a gente viveu, nesse ano jubilar. Eu vou começar então com o Padre Gil. Padre Gil, como é que foi? Como é que a gente pode ser grato por tanto que a gente recebeu aqui na Diocese do Rio Grande nestes 50 anos? De fato, a gente tem que aproveitar o tempo de jubileu, que é um tempo de júbilo, para fazer a nossa retrospectiva, olhar para trás. E como é bom quando nós olhamos para trás, para a nossa história, e nós vamos vendo os passos de Deus na caminhada. Por isso, esse olhar agradecido tem que estar muito presente. E, de fato, nós procuramos, ao longo deste ano jubilar, sempre fazer esta memória da caminhada feita, dos passos de Deus na nossa caminhada como Diocese do Rio Grande. E foi uma caminhada tão rica, uma coisa tão bonita. Então, durante todo esse ano jubilar, nós tivemos essa oportunidade, mesmo com a pandemia, com todas as dificuldades que nós tivemos que enfrentar, acredito que conseguimos fazer nossa ação de graças a Deus. Dom Ricardo, a gente estava falando há pouquinho antes de nós começarmos a conversar, que riqueza que a gente ficou de pessoas que passaram nesses 50 anos e que ajudaram a construir a Diocese. O senhor está há 5 anos conosco, mas conviveu, pôde rever essas entrevistas e saber um pouco mais do que ocorreu nestes 50 anos. Como é que o senhor viu essa caminhada através das nossas entrevistas? Então, de fato, o Memória Agradecida, Olhar Esperançoso foi uma escola para mim. Primeiro porque muitas dessas pessoas que desde o início estão realmente presentes, estiveram, algumas inclusive já partiram durante esse período, são pessoas que viveram o cotidiano, perceberam os desafios e as dificuldades, Criar uma diocese não é simples. É uma mudança de mentalidade, é uma organização de estrutura, e todas essas pessoas de alguma maneira contribuíram e continuam contribuindo. Então, para mim foi uma grande lição, uma escola. Agradeço demais todos que participaram e que estão empenhados.
E aqueles que talvez a gente não teve tanta proximidade, porque tiveram o seu período intenso de atividades, agora estão mais afastados, até por causa da pandemia, mas temos assim esse sentimento que de alguma maneira estamos unidos, com o passado, com o presente, unidos em oração, unidos pelas atividades que tivemos, pelas lives, pelo Memória Agradecida, unidos pela fé. A sua pergunta sempre para as pessoas era e a esperança? Como é que vejo? Como é que é a fé? Como é que é a sua vida de oração? E nós vimos profundamente pessoas engajadas, comprometidas, que é a verdadeira riqueza da diocese. Quando nós falamos em diocese, não é a área geográfica, não é a estrutura. A igreja é viva, são as pessoas. Essas pessoas são a nossa igreja particular, local. Essas pessoas são a igreja do Rio Grande. Então, esta igreja está viva, está aí, continuando a transbordar de amor, de ternura, de fé, e isso é uma alegria para nós. A gente teve realmente testemunhos ricos durante esses vários programas. Mas, Padre Gil, nos diga, o senhor que vivenciou mais anos aqui em Rio Grande, eu ainda estava conversando com ele, que se ele só teve aqui em Rio Grande Santa Vitória, não, teve Mostardas, Tavares, mas claro que muitos anos aqui, aqui em Rio Grande. Nos diga, assim, que fatos marcaram para o senhor esses 50 anos da diocese? Sabe que eu durante muito tempo eu fui o padre mais novo da diocese e agora eu sou o padre mais velho. Olha só! Sou o único padre que participou do Jubileu de Prata da diocese como padre, né? Imagina, o padre Petros, o padre Rafael eram seminaristas menores naquele tempo. E de fato, é muito interessante quando nós celebramos o jubileu, a gente começa a olhar para trás e começa a se recordar de pessoas e acontecimentos que foram marcantes, né? E aí a gente sente parte da história da diocese, né? Não dá para a gente deixar de lembrar do próprio Jubileu de Prata da diocese, aqueles 25 anos que foram vividos de modo muito intenso em 1996, quando nós fizemos o primeiro Congresso Eucarístico Diocesano, quando fizemos também depois, em 98, as missões populares aqui no Rio Grande. Em 99 eu fiz, quando reassumi Santa Vitória, a gente fez missões populares. Então, a nossa diocese, ela sempre teve um viés missionário muito grande. Pessoas com um ideal missionário, e aqui não dá para deixar de recordar a nossa saudosa Nilza Fontoura, que levou à frente durante muito tempo o COMID, depois o projeto missionário diocesano, que atuou especialmente na área de entrada da cidade. Então, quantas pessoas fizeram parte desses momentos marcantes? E nós tivemos essa oportunidade de ouvir a Nilza, de ouvir a irmã Clecimara, que também atuou de modo fantástico. Que mensagens lindas deixaram para nós. Mensagens lindas deixaram, né? Então, realmente, eu destacaria esse viés missionário na diocese ao longo desses anos. Eu destacaria o jubileu, tanto o dos 25 anos como agora, esse resgate da história, esse olhar para frente, né? Porque o jubileu é uma oportunidade de olhar para trás e agradecer, olhar para os lados e se comprometer, e um olhar para frente com esperança. Agora nós somos a geração do centenário, né? Vamos começar a construir, desde já, os 100 anos. Provavelmente não vamos estar nos 100 anos, mas somos construtores. Bem, esse lema, Dom Ricardo, Jesus ontem, hoje, sempre, gratidão e missão. Como é que foi a escolha desse lema e que tem tanto, né, a nos dizer nesse momento? Boa questão. Isso resgata aí. Quando eu cheguei, fizemos um projeto chamado Projeto do Quinquênio.
Então, na Assembleia de 2016, nós fizemos toda uma programação para que cada ano, durante os 5 anos antes do jubileu, tivesse um tema, um lema, e naquele ano nós tivéssemos sempre alguma atividade relacionada ao jubileu. Então foram 5 anos de preparação espiritual, também pastoral em torno do jubileu. E a própria Assembleia, os representantes das comunidades, que elegeram então esses lemas e temas durante os 5 anos e o tema principal. Por quê? Porque o foco da nossa igreja é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o sentido, Ele é o centro de toda ação pastoral. Tudo que temos, tudo que somos, Jesus Cristo para nós é o próprio Deus, né? Que se fez carne, esteve conosco, está conosco, caminha conosco através do seu Espírito Santo. Então, o Jesus Cristo ontem, hoje e sempre, para dizer o que nós vivemos como diocese foi por Ele. O que estamos vivendo é por Ele. E o que viveremos será por Ele. Ele é o centro. E gratidão, olhando para trás, entendendo que temos muito que agradecer. E aqui, Elzira, eu aproveito esse momento para destacar a pessoa de Dom José Mário. 30 anos dedicados a essa diocese, uma vida inteira. Chegou aqui bispo novo, né? Eu digo Dom José Mário porque, claro, eu não conheci pessoalmente Dom Frederico de Donê. Tanto que agora para o jubileu nós pensamos em dar uma ênfase a Dom Frederico, porque já falecido e muitas pessoas tiveram um afeto, um carinho muito grande por Dom Frederico. Mas o meu destaque, né, hoje, que eu gostaria aqui nesse momento de aproveitar, de dar assim a nossa gratidão a Dom José Mário, que vida totalmente dedicada e continua se dedicando, uma pessoa incansável, firme, decidido e que marcou, eu acho que continua marcando todas as pessoas que conheceram ele. Então, como ele está entre nós, eu quero hoje aproveitar aqui e dizer o nosso muito obrigado, essa gratidão a Dom José Mário pelo trabalho realizado. E missão, que é o que nós pretendemos, então, daqui para frente. Que igreja nós queremos? E o Padre Gil é um dos que mais nos provoca. Na pandemia, como as pessoas se afastaram, preocupadas, como é que vai ser daqui para frente, né? Então é exatamente isso, né, Padre Gil? Pensar numa igreja sinodal, porque agora vem o sínodo, que tem como tema participação e missão, coincidiu exatamente com a nossa perspectiva, né? E a ideia é que agora a gente faça toda uma programação para os próximos anos, de pastoral, de renovação, trazer as pessoas de volta para a igreja, lembrar as pessoas que têm que retomar a vida de fé, que a pandemia passa e vai passar e poderão vir outras, mas a vida de fé não pode parar jamais. Então agora o nosso grande empenho é um projeto de pastoral e de evangelização para os próximos anos. Nós falamos, Padre Gil, nos bispos, né, que já passaram por aqui, e o senhor conviveu com Dom Frederico e também com Dom José Mário e agora com Dom Ricardo. E eu perguntei nesse Memória Agradecida para todos os nossos entrevistados como é que era o convívio, né? Claro, a gente lembrou muito de Dom Frederico, porque realmente o Dom Frederico marcou, foi o primeiro bispo, era uma pessoa assim maravilhosa, de um carisma, né, incrível. E então marcou, principalmente os mais antigos que eu entrevistei, né? Nos fale um pouquinho sobre a sua vivência assim com esses 3 bispos que fizeram, né? Estão fazendo esses 50 anos agora. Quando Dom Frederico chegou em Rio Grande, em 1971, eu tinha 5 anos, né? Mas eu me lembro até do fato. Um dia estava morava na casa das minhas tias-avós, a gente morava lá na Barroso, eu estava no jardim, no Juvenal, e a gente estava vindo. E, de repente, saiu aquele senhorzinho da Casa dos Fundos ali, onde ele morou ali, dos fundos da Igreja da Conceição. Ele olhou para mim, fez festinha na minha cabeça e disse, e daí, menininho, sabe quem eu sou? Eu olhei, não, quem tu é? Ele disse, eu sou o bispo. E eu, o que é isso?
o chefe dos padres. E, para mim, padres, a minha referência de padres eram os freios carmelitas, que usavam na época o hábito carmelita. Não é nada, tu não usa roupa de padre? Olha. Ele deu risada. Mas aí, quando eu fui entrar para o seminário, em 1980, eu comecei a fazer todo o processo de entrada no seminário, entrei no ano seguinte, eu fui conversar com ele e ele me acolheu muito bem. Então, ele foi o bispo que me acolheu na diocese, e foi em 81 até 86, quando então mudou o bispo. E ele sempre foi assim, embora assim, muito firme, às vezes severo, mas com um coração muito gentil, muito gentil. Eu tenho boas recordações do Dom Frederico. Dom Zé Mário foi o bispo que me ordenou padre e, portanto, ele, durante todo o tempo que ele serviu aqui a diocese, até 2016, então sempre eu pude trabalhar com ele nas mais diferentes funções, paróquias, serviços eclesiais. Ele sempre foi um bispo muito desafiador, né? Eu posso dizer assim que eu sou agradecido a ele por ter me colocado muitas vezes em desafios complexos. Eu, jovenzinho, guri de cidade, fui trabalhar no interior de Santa Vitória. Né? Eu, jovenzinho de centro, fui trabalhar depois na periferia da cidade. Depois me possibilitou que fosse coordenador de pastoral, formador do seminário. Me deu a oportunidade de estudar em Viena. Né? Então, ele realmente sempre me jogou assim em muitos desafios. Claro, às vezes eu ficava meio emburrado, mas valeu a pena. Sou agradecido a ele, assim, ele sempre foi muito pai dos seminaristas, dos padres, né? Então, realmente, né? E o Dom Ricardo, quando eu estava em Mostardas trabalhando, estava para mudar de bispo, eu todos os dias rezava. Eu dizia assim: Senhor, olha, não precisa ser um bispo inteligente, capaz, competente, só que seja meu amigo. Não precisa nem ser amigo dos outros, só que seja meu amigo. E Deus mandou um bispo capaz, inteligente, competente e meu amigo. Né? Então, assim, a gente tem uma relação muito fraterna, né? Sim, tive a graça de vir morar aqui durante 1 ano e meio, né? 1 ano e meio convivemos. Então, isso criou um laço de amizade muito grande e esse tipo de relação é muito positiva, porque compromete, né, tudo a serviço do reino de Deus. Né? Então, a gente está sempre conversando, a gente está sempre refletindo, e isso nos ajuda a ter um olhar mais amplo com relação à diocese. Aquilo que é conversado, meditado, rezado junto, a gente consegue fazer junto com Deus também acontecer os sinais do reino. Bem, a gente falou um pouquinho, o Padre Gil fez um pouco do retrospecto dele, né, dessa sua vivência. E o senhor tinha uma vivência maior, Dom Ricardo, é claro, em Curitiba. Sim. E aí, de Curitiba para cá, vamos conhecer um pouquinho também, né, embora a gente já tenha falado muito sobre isso. De Curitiba para Rio Grande, como é que foi vivenciar esses 5 anos aqui? Sim. Como foi a sua chegada, suas expectativas? Como é que foi? Faça um resumo aí, assim, ó, desses 50 anos, desses 5 anos aqui na Diocese do Rio Grande, e aí tendo ainda, né, vivendo esse ano jubilar, com toda essa história que a gente tem para contar. Não, e é interessante porque são 50 anos, porque eu vim fazer 50 anos nos 50 anos da Diocese. Ó, viu? Falei, tem quantas coisas. Eu nasci pra 5 estar anos, aqui. 50 anos. Olha, Curitiba é uma megalópole, né? É uma cidade muito grande, são praticamente 600 padres, né? Uma arquidiocese que tem também uma periferia muito grande. E claro, lá eu trabalhei, lá eu cresci, lá eu estudei, todos os meus referenciais, a minha família está lá, minha mãe, meus irmãos estão lá.
E quando o Papa, através do Núncio Apostólico, né, eles fizeram essa escolha, foi um desafio para mim, Alzira. Foi um desafio porque eu não conhecia. Foi um sim, eu digo assim, um sim como Maria, né? Eis aqui a serva do Senhor, mas ela não imaginava o que viria a acontecer depois. É um passo de fé, um ato de fé. É um ato de confiança que é Deus que vai conduzir. Se Ele está escolhendo, Ele vai conduzir. E eu digo que tive uma conversão interior nesse tempo aqui. Porque em Curitiba, Padre Gil, eu estava lá numa paróquia abastada, tinha tudo, uma paróquia que não precisava mais nada, tudo organizado, uma paróquia de centro, né? Eu estava, de alguma maneira, bem acomodado. E desacomodar-se pelo reino de Deus é muito saudável, é muito bom. Você sair, você conhecer novas pessoas, conhecer realidades que lá jamais eu conheceria. Porque de Curitiba para o litoral são 100 quilômetros. Então, 100 quilômetros longe da água. E aqui eu estou em torno às águas. Então, conhecer, e eu resolvi visitar comunidade por comunidade. No primeiro ano, eu visitei todas as comunidades da diocese. E para mim isso foi uma família me acolhendo. Eu me senti acolhido, me senti abraçado. Até plantei cebola, nunca imaginava o que significava plantar cebola. Visitar as comunidades, os pescadores, as ilhas, né? As comunidades do interior. Então, um mundo completamente diferente do que eu vivia, que me transformou, me tornou uma pessoa até mais, eu digo assim, mais próxima das outras pessoas. Talvez lá em Curitiba eu estava um pouco distante da realidade das pessoas. E isso me fez muito bem. Eu posso dizer com toda certeza que vir para o Rio Grande me tornou uma pessoa mais humana, mais feliz e aprendendo. Eu continuo aprendendo, porque são culturas diferentes e eu busco me adaptar ao máximo possível ao lugar onde eu estou. Então eu só tenho que agradecer, Alzira, agradecer a essa igreja particular que me acolheu, agradecer aos padres que me acolheram, agradecer ao povo, agradecer a oportunidade. Me sinto muito provocado ainda, me sinto realmente num local de missão. Tem situações que eu não consegui resolver e talvez algumas que eu não vou conseguir resolver. Mas tem ainda muita provocação de Deus nesse chamado. Situações concretas aqui nessa região que são verdadeiros desafios para a igreja e que aos poucos nós vamos tentando desvendar caminhos, mas não temos todas as respostas, não temos. Porém, as lideranças, eu sei que tem muita gente que a gente pode contar, que estão à frente das comunidades, que se não fosse eles, as comunidades já estariam fechadas, mas são leigos, leigas, diáconos permanentes. Olha, o grupo de diáconos permanentes que temos aqui não tem lugar no mundo, não tem, porque são engajados, envolvidos, né? E religiosos, religiosas. Então, eu digo, todos juntos temos um caminho grande ainda a percorrer, mas o melhor de tudo é que estamos todos juntos, e isso me dá a segurança de continuar a caminhada. Bem, nessa gratidão, né, que nós temos por esses 50 anos, como o Dom Ricardo falou, a preocupação, né, da pandemia, que diz que é uma das suas grandes preocupações, aí, das pessoas estarem mais afastadas da igreja, né, pelo conforto, daqui a pouco, de assistir uma missa em casa. E então, como é que o senhor viu assim, esse ano jubilar, a gente, né, comemorando desta forma, tão específica, tão diferente, né? Sabe que no ano passado, em plena pandemia, eu falava muitas vezes, eu provocava o povo, cutucava onça com vara curta, como diz o ditado, que nós estamos vendo duas pandemias. A pandemia da Covid, que é uma coisa séria, e isso provocou em nós
também, mim, padre, a pandemia da assídia, da preguiça espiritual. E essa é mais grave porque a Covid mata o corpo, mas a assídia mata a alma. Então, realmente, a gente nota, por exemplo, ontem mesmo a gente tinha reunião do CPP da Catedral e se conversava isso, que muitos se acomodaram em assistir a missa pelo Facebook. Tanto é que agora a gente vai começar a diminuir o número de missas transmitidas. Muitos se acomodaram e vão no supermercado, vão no shopping, vão na praia. Não, mas na igreja eu tenho medo de pegar Covid. Como se Covid só estivesse dentro da igreja, né? Então é preciso provocar de novo nossas lideranças, nosso povo, para que volte a uma vivência presencial. O Ricardo tem uma frase muito interessante, que ele fala sempre, que cristianismo é aglomeração. Cristianismo é comunidade, é estar junto. Né? E é claro, com os devidos protocolos e cuidados que temos que ter, mas precisamos voltar a estar juntos. Precisamos voltar a conviver e celebrar em comunidade nossa fé. Então esse é o grande desafio. Vamos ter que praticamente reconstruir nossas estruturas eclesiais, porque muitos dos nossos movimentos e muitos dos nossos grupos simplesmente pararam e praticamente desapareceram. Então agora é tempo de retomada, né? Então isso vai provocar em nós todos deve provocar em nós esse elan missionário que faz parte da vocação da Diocese do Rio Grande. Dom Ricardo, essa vai ser então uma das grandes missões daqui para frente. Com certeza, uma grande missão. Retomar aí o pós-pandemia, né? E de uma maneira que as pessoas se sintam motivadas, porque uma das coisas, né, Padre Gil, que nós nos preocupamos, os jovens talvez foram os mais afetados. Há um número grande de suicídio, há um número grande de jovens deprimidos, há um número grande de jovens que simplesmente desapareceram da igreja. Então, acho que aí o Padre Gil é do setor juventude, né, Padre Gil? As vovozinhas já voltaram todas. Nossos jovens estão um pouco mais... A gente está batalhando, estamos tentando, mas é uma caminhada mais árdua. E aí vai precisar toda uma organização para motivar esses jovens. Então, a missão, a perspectiva é essa. Como nós vamos agora retomar as atividades com os devidos cuidados, mas de maneira presencial, retomar as atividades nas comunidades, motivar as pessoas para que retornem e, acima de tudo, pensar que igreja nós queremos daqui para frente e como vamos construir juntos essa igreja. Dom Frederico de Donê, inclusive no dia 12, que é o nosso encerramento jubilar, eu vou trazer a carta que ele escreveu no início do ministério dele aqui, a carta pastoral. E essa carta pastoral é uma preciosidade. E ele, uma das coisas mais assim, que é próprio do carisma dele também, que ele se preocupava, vamos construir juntos, em comunhão, que o carisma que ele tinha, essa questão da comunhão, de não fazer nada sozinho, mas de construirmos juntos. Então, vamos retomar essa perspectiva de Dom Frederico de Donê. No pós-pandemia, uma igreja de comunhão, que vai construir juntos, passo a passo, uma igreja renovada, uma igreja participativa, uma igreja sinodal, capaz de envolver todos se sintam igreja. E essa caminhada começa a partir do dia 12. Começa hoje. Isto Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Então a palavra sempre não pode esquecer. Ele é a nossa força, é Ele que vai conduzir. E a partir disso, então, todos estão convidados a mergulhar nesta retomada de evangelização. Nas visitas agora que eu fiz, celebrando uma missa jubilar em cada paróquia, eu dizia assim para os padres, será se todos os católicos da paróquia de vocês participam, vêm na missa? Então todo mundo ficava assim, não vem, né? Aí eu dizia, mas isso é só um trabalho do padre? Perguntava para o povo.
Isso é só o padre que tem que ir atrás dos seus paroquianos? Não. Cada cristão batizado pode se tornar um discípulo, um missionário que vai trazer alguém. E todo mundo conhece alguém. Você que está aí nos vendo hoje, você conhece alguém que está afastado da igreja, que está mais triste, deprimido. Então você é convidado a ser um evangelizador, um motivador, falar de Deus para essa pessoa, trazer essa pessoa novamente. Então todos nos comprometermos a motivar as pessoas a retomar a igreja. Bem, nos nossos programas, Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, nós sempre perguntávamos para os nossos entrevistados, né? Vocês falaram aqui sobre fé, sobre esperança e uma mensagem final. Então, eu vou querer que os meus entrevistados de hoje também falem um pouquinho de fé, de esperança e nos deem a mensagem final. Eu gostaria de lembrar uma figura que foi muito, muito importante na história da nossa diocese e da minha vocação. Na Padre Elci Beró. Você te lembra dele? Padre Beró. Padre Beró, ele sempre falava que a esperança tem que estar grudada na certeza. Então ele sempre dizia, nós somos motivados pela esperança, certeza do reino de Deus. E esperança é isso, é aquele combustível que vai nos dar a certeza de que estamos caminhando. Combustível que nos faz caminhar. É essa esperança do reino de Deus que nos faz acordar de manhã para escovar os dentes e enfrentar os desafios do dia a dia. Essa esperança que nos faz doar a vida pelo ideal do reino de Deus, doar a vida pela nossa diocese. Então, que essa esperança, certeza, nos dê o ânimo de continuarmos a caminhada dessa nossa igreja particular do Rio Grande, já passando os seus 50 anos, na direção do seu centenário. Obrigada. Pois é, pensando assim, até eu me lembrei, agora me veio o Papa Francisco, né? Que ele está tentando retomar com as pessoas as coisas mais essenciais da vida. E quando nós nos defrontamos no jubileu com tudo isso, nós pensamos, vamos para o essencial, que no fundo são as virtudes, né? Fé, esperança e caridade. É aquilo que tem de mais essencial na vida. Então, falar de esperança, as pessoas, eu espero dias melhores, eu espero ter mais dinheiro, eu espero ter saúde. As pessoas esperam muitas coisas. Mas hoje, eu gostaria de dizer que a verdadeira esperança é esperar em Deus. Porque Deus é a fonte daquilo que realmente nós precisamos. Deus é o essencial, o resto vem por acréscimo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e o resto vai vir por acréscimo. Quem sabe falar em esperança hoje é dizer, vamos voltar àquilo que é essencial, aquilo que é fundamental na vida, dizer um muito obrigado, dizer perdão, dizer com licença, respeitar as pessoas no que há de mais simples. E aí vem, se esperamos em Deus, é o ato de fé. A fé de que Ele está conosco, Ele está vivo, está presente. E se de fato entendemos que Ele está presente, aí vem a caridade. A fé, a esperança não pode ser vazias, não podem ser vazias. Então é o rosto do mais pobre, do vulnerabilizado, daquele que precisa, as nossas periferias existenciais aqui. Nós não temos só pobreza material, nós temos pobreza espiritual também. Então, essa caridade é nos diminuirmos, nos esvaziarmos para nos enchermos de Deus, da esperança que Ele nos dá e transformarmos um pouco a nossa sociedade que está precisando também de muita caridade, de muito amor. Então, é o essencial, fé, esperança e caridade. Tá certo, então. Vou agradecer muito os meus últimos entrevistados desse programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso. Agradecer a oportunidade de ter assim conhecido tantas pessoas e ver toda essa caminhada da Diocese. Obrigada pelo convite. Alzira, antes o nosso reconhecimento para com a Alzira. É verdade. Não Alzira, pare que senão vão fazer eu chorar, que eu sou chorona. Alzira aqui com todos os que estão acompanhando.
Alzira, ela não foi simplesmente escolhida por nós, ela foi escolhida uma vocação que Deus deu. Ela foi escolhida por Deus para fazer esse trabalho, porque foi um trabalho minucioso, diário, de dedicação. Então, Alzira, eu quero aqui, com todo o nosso coração, né, Padre Gil, em nome da Diocese do Rio Grande, agradecer você, e aí o nosso muito obrigado, que são duas palavrinhas tão básicas, mas agradecer você e reconhecer não só a sua história profissional como uma grande comunicadora, mas a sua história vocacional, uma grande comunicadora do bem, do amor, da fé, e que isso faz a diferença. Então, que Deus cumule você de graças e bênçãos, e que isso que você fez por nós, que não tem como agradecer totalmente, mas que Deus possa acumular a sua vida, a sua bela e bonita família com bênçãos e graças. Nossa, muito obrigado, né, Padre Gil? Viu? Fizeram eu chorar, disse que eu sou chorona. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Foi, assim, um ano muito especial na minha vida. Obrigada mesmo. Amém. E ficamos aqui, então, com o nosso Memória Agradecida e Olhar Esperançoso. E que a bênção de Deus esteja com todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.